Então, galera, tudo bom com vocês? Bom, devido muitas pessoas ter pedido, esse vídeo que eu não queria fazer, mas eu cheguei a fazer o vídeo e aí já começaram muitas críticas, então eu refiz o vídeo. Então, primeiro, vamos ouvir o relato desta brasileira que diz que sofreu xenofobia em Portugal e não sei o que, e mimimi, e depois eu vou dar minha opinião. Vamos lá. Grupo Brasileiras Não Se Calam expõe de relatos de assédio e xenofobia em Portugal. Brasileiras Não Se Calam é um movimento criado nas redes sociais há cerca de um mês por mulheres nascidas no Brasil para denunciar e dar apoio a mulheres que vivem e são vítimas de assédio, violência e xenofobia em Portugal. Com mais de uma centena de histórias já publicadas no Instagram, onde a página do grupo supera 12 mil seguidores, e também no Facebook, o projeto foi idealizado por 5 brasileiras que moram no Porto. A Lusa falou com uma delas, que será identificada apenas como Maria. Um jovem, de 23 anos, pediu anonimato porque o movimento tem sido alvo de ofensas. Mandaram-nos mensagens dizendo coisas como volta para a sua terra, por isso, queremos preservar a nossa identidade. Estou em Portugal há 5 anos, vim estudar. Somos 5 mulheres e decidimos criar o grupo porque não tenho nenhuma amiga, nenhuma conhecida brasileira que não foi vítima. Todas têm estas histórias para contar, disse Maria. A porta-voz do Brasileiras Não Se Calam contou que o projeto começou depois de uma participação do Big Brother Portugal ter feito um comentário preconceituoso sobre as mulheres brasileiras. Ela falou que as brasileiras já têm a perna aberta. Eu fiquei muito chocada porque isto foi dito num programa de televisão. Causou uma grande polêmica, isto foi muito noticiado. É uma coisa que sabemos que acontece, mas nos revoltou porque isso era algo que estava a ser normalizado, afirmou. Maria adicionou que este foi o mote, mas que já estava cansada de ser alvo de assédio de homens em Portugal que, sabendo da sua nacionalidade, por exemplo, tocavam no seu corpo sem permissão. A brasileira disse que vive estas situações de constrangimento e assédio mesmo quando está apenas a andar na rua ou em transporte público. Pelo meu corpo, pelo meu cabelo, pela cor da minha pele, pelo meu jeito de me expressar, de sorrir, de ser educada e até por dar bom dia. Já sofri muitas formas de assédio. Já chegaram a perseguir-me na rua. Estava com um grupo de amigas, alguns portugueses ouviram o nosso sotaque e configurou a andar atrás da gente e a dizer coisas ofensivas, afirmou. Os relatos publicados nas páginas Brasileiras Não Se Calam do Facebook e do Instagram são anônimos para reservar a segurança das vítimas. Maria disse que a maioria dos casos se relaciona a histórias ocorridas em Portugal, onde estas situações são mais frequentes e mais graves, embora existam também relatos de situações de assédio, xenofobia e violência por brasileiras na Alemanha, Suíça, Espanha, Estados Unidos, Austrália e outros locais. Trabalhava num restaurante e o gerente só me chamava de bonita e sempre piadas de duplo sentido sobre brasileiras. Os outros funcionários, homens, também me assediavam. Cheguei ao ponto de ficar na cozinha sozinha, tive uma crise de ansiedade e pedi a demissão 15 dias depois, diz uma das mulheres, num relato publicado no Instagram do grupo. Faço mestrado e quando fui apresentar um trabalho a professora disse, vejamos o que sai desta. Os brasileiros são preguiçosos. Tirei 19, relatou outra brasileira, que estuda em Portugal. Estava na escola e 2 colegas levaram-me para dentro de uma sala, seguraram-me e passaram como mãos pelo meu corpo. Eu debati-me e consegui sair, mas nunca esqueci a raiz de que para eles eu não poderia ser uma colega de sala, eu já era uma zuca, apá. Eu tinha 12 anos, sabe, relatou outra vítima nas redes sociais do grupo. Questionada pela Lusa sobre os objetivos do grupo, Maria explicou que é dar apoio e fazer reuniões online inclusivas com outras brasileiras matadas. Embora as páginas nas redes sociais sejam recentes, o projeto já se expandiu e 7 advogadas prontificaram-se a ajudar as mulheres que contam as suas histórias às administradoras do grupo, responsáveis por publicar os relatos. Criamos o grupo para que estas mulheres conseguem ter voz.
Depois apareceram outras mulheres que se voluntariaram para nos ajudar de alguma forma. 7 advogadas ofereceram-se para fazer trabalho voluntário e nos prestar uma ajuda. Percebemos que falta às mulheres que são vítimas destes crimes informações sobre como denunciar. A ideia é que as advogadas façam este trabalho informativo, contou Maria. Já surgiu um caso de uma senhora que precisou de ajuda. Ela entrou com um processo, uma causa, e elas, advogadas, estão a ajudá-la de forma pro bono, gratuitamente, disse a porta-voz do Brasileiras Não Se Calam. Questionada sobre se sabe o motivo deste tipo de tratamento, Maria disse não ser capaz de explicar totalmente, mas contou que muitos portugueses justificam este comportamento dizendo que no passado muitas brasileiras foram para o país para se prostituírem ou conseguirem um passaporte europeu através do casamento. Eu não tenho como dizer o porquê. O que aparece na página, como brasileiras sempre citam esta questão do passaporte e da prostituição, não são todos os portugueses que nos tratam assim. Há algumas pessoas aqui que acham estas coisas um absurdo e nos apoiam, mas há muita gente que considera um exagero quando reclamamos e dizem que isto, a discriminação, caos e assédio, não acontece ou alegam que nós, brasileiras, somos muito sensíveis, escolhida. Bom, gente, o que eu acho sobre isso é que as pessoas precisam parar de ficar tudo o que acontece colocando o nome de brasileiro e dizendo que brasileiro é isso, que é aquilo, e que o brasileiro é o coitado e que é a vítima. A gente sabe que a xenofobia é uma coisa constante não só em Portugal, mas em vários países da Europa, e todo lugar do mundo tem xenofobia. O Brasil é um país que vive uma situação política muito complicada e muitos países não estão acostumados com essa visão, né, que existe no Brasil. E aí o que acontece é que isso acaba refletindo negativamente, tá? Principalmente para os brasileiros. Agora, eu tenho amigas que vivem aqui em Portugal, que vivem aqui sozinha, que trabalham, que conseguiram fazer a vida delas, que são brasileiras. Sabe, essas pessoas, elas não entendem essa situação, ficam colocando o nome de brasileiro em tudo e ainda piorando mais ainda a situação do brasileiro aqui em Portugal. Fazer uma matéria dessa aí para a TVI, a TVI é um canal aqui que é super assistido, como se fosse a Globo, a Record, então não tem sentido, sabe, essa entrevista, porque cadê as provas? Cadê as provas? Tem que ter prova. Se não tem prova, tem que ficar calado. Se não tem prova, parem de fazer isso, porque isso é ridículo. Vocês acham mesmo que as pessoas vão acreditar nisso? É muito fácil essas pessoas falarem essas asneiras, mas depois não ter prova. Vocês não têm prova do que vocês estão falando. Vocês não têm prova nenhuma, então parem, que isso é feio. Aí fica um monte de gente com mimimi falando um monte de coisa, sabe? Sendo que não existe prova se o português fez isso ou se não fez. Se tá com algum problema, chama a polícia. Por que não chamou a polícia? Por que deixou... Por que não chamou a polícia? Ué, se realmente os portugueses são xenofóbicos, se os portugueses não prestam, como ela tá falando na matéria, se os portugueses acham que as brasileiras são isso, são aquilo, por que não chamou a polícia quando aconteceu o que ela tá falando que aconteceu? Então para, porque isso é ridículo, sabe? Isso só atrapalha mais a nossa vida aqui em Portugal. Não estão satisfeitas, peguem o avião e vão embora, sabe? Porque isso é ridículo, na minha opinião, isso só atrapalha mais ainda, cada vez mais a vida do brasileiro aqui em Portugal. Olha, gente, até encontrei com um inscrito que falou, eu vejo seus vídeos, até fiquei assustado. Sabe, eu tive que parar de fazer outros vídeos para poder falar sobre esse assunto, porque as pessoas ficam me perguntando, e eu acho isso ridículo, cara, sabe? Se não tem prova, se não existe nada que comprove, não adianta ficar falando. O dia que tiver uma prova, traga provas, chame a polícia, porque é assim que tem que ser. Porque se alguém fizer alguma coisa comigo aqui, eu vou chamar a polícia, eu não vou ficar com mimimi. Chama a polícia e assunto encerrado. Caso contrário, assunto encerrado também e não aconteceu nada. É o que eu acho. Beijo.